O André Mendonça acabou de mandar um duro recado para um outro figurão. E é claro que eu vou trazer essa informação que implodiu Brasília aqui agora neste exato momento. Porque, além de eu trazer todas as informações da prisão do Daniel Vorcaro, eu vou trazer mais essa bomba que acabou de explodir. André Mendonça mandou um duro recado para mais um figurão de Brasília. E é claro que essa notícia eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar, porque o Lula ficou desesperado aqui com esse duro recado do André Mendonça. Vocês vão entender, porque eu vou explicar aqui nos mínimos detalhes. Gente, neste exato momento, acaba de explodir uma bomba envolvendo Lulinha, o filho do Lula. Exatamente isso, gente, tá? Portal de Notícias Metrópole, CNN, o Globo, Folha de São Paulo, neste exato momento, acabou de explodir a maior bomba contra o Lulinha, o filho do Lula. E eu vim correndo na velocidade da luz também para trazer essa informação nos mínimos detalhes. A informação que acaba de chegar também, outra notícia urgentíssima: Lula da Silva acabou de fugir, gente, tá? Lula da Silva acaba de fugir. É outra notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa e eu vou explicar também nos mínimos detalhes, gente, tá? E se o vídeo não ficar muito longo, se der tempo, eu também vou trazer aqui a reação do Lula ao saber de decisão que foi tomada aqui agora há poucos instantes. Reação do Lula, gente, foi a pior possível. Reação do Lula após notícia que foi confirmada aqui há poucos instantes. Desespero tomou conta e eu vou trazer também tudo isso muito bem atualizado nesse boletim recheado, repleto de novas informações. Gente, é uma notícia mais impactante que a outra. É isso que você encontra sempre quando você abre um vídeo aqui do canal Fabiana Cardoso. É notícia de altíssima qualidade. Já vou começar aqui, gente, dando direto aqui as informações, sendo rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho que eu sei que todos vocês gostam, para o vídeo não ficar muito longo. Rapidamente, claro, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Agora, gente, tá? Antes de trazer aqui o restante das informações, eu queria que vocês largassem tudo que vocês estão fazendo para assistir esse vídeo que eu vou colocar aqui agora na sua tela, porque o que está prestes a acontecer é muito mais grave do que a gente imaginava, gente, tá? Prestem atenção na informação que o jornalista da CNN acabou de expor para o Brasil inteiro, porque acabou de acontecer, né, em momentos que antecederam ali a ordem de prisão do Daniel Vorcaro, aconteceu uma treta, uma briga feia entre o PGR, indicado pelo Lula, e entre o André Mendonça, que queria a prisão do Daniel Vorcaro, e o PGR estava ali meio que segurando essa prisão. Aí o André Mendonça percebeu a morosidade, né, a demora do PGR e foi pra cima do PGR. Aconteceu uma treta, gente, uma briga feia antes da prisão do Vorcaro ser decretada. Agora, assistam o vídeo, tá? Pra vocês entenderem essa treta e logo em seguida eu vou trazer aqui uma informação que vocês vão ficar de queixo caído. Assistam com muita atenção, porque esse vídeo aqui é um dos vídeos mais importantes que você vai ver hoje. Vejam só. Teve uma treta entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, entre o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o ministro André Mendonça, que está muito clara nesse trecho que a gente vai destacar agora na tela para vocês que acompanham a gente. Num primeiro momento, o ministro deixou muito claro que esse foi um pedido feito pela Polícia Federal. Diante desses elementos, a Polícia Federal requereu a decretação da prisão preventiva dos investigados e a imposição de medidas cautelares. Beleza. No dia 27 de fevereiro, o André Mendonça deu 72 horas para que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse. O prazo venceu às 8h27 da noite do dia 2 de março. A PGR até então não tinha respondido, ou seja... Venceu anteontem, então. Venceu anteontem, porque essa decisão dele é de ontem. Então, a Polícia Federal falou: ministro, precisa ter investigação contra essas pessoas. O ministro falou: beleza, o que a PGR vai dizer? PGR, você tem 72 horas para se manifestar. A PGR não se manifestou dentro do prazo. Não respondeu? Não. Um dia depois de o prazo já ter estourado, a PGR apareceu. E a PGR falou: olha, o prazo é exíguo, não tem como cumprir essas determinações nesse prazo.
não se entrevê no pedido, mas no encaminhamento, nem no encaminhamento dos autos à PGR, a indicação do perigo iminente, ou seja, a PGR diz, tudo que a Polícia Federal está dizendo, primeiro que a gente não consegue analisar num prazo tão pequeno quanto esse. Segundo, as providências devem aguardar uma manifestação da PGR no mais breve tempo possível. Assinalo que antes dessa análise a PGR não pode ser favorável aos pedidos cautelares, não podendo aboná-los. Ou seja, a PGR disse que não tinha urgência para a deflagração dessa operação. E a Polícia Federal, olha, tem prova pra caramba de que deve acontecer alguma coisa se a gente não agir. O ministro passou a bola para a PGR falou que não. Pois bem, na página 3, são esses parágrafos que a gente mencionou, e aí no item 8, também na página 3, Elisa, tem a resposta logo de cara do ministro. Ele fala, ó, sobre a petição da PGR, já antecipo de agora que eu indefiro o pedido da dilação. O que é dilação? A PGR queria mais tempo para deflagrar essa operação, que ela não fosse deflagrada hoje. E aí o ministro disse, ó, logo de cara já vou dizer que a PGR, não faz sentido esse pedido da PGR, remetendo a exposição dos motivos para tanto no item decisório destinado à análise. É um palavrão tudo que ele está dizendo. Ele falou, antecipo desde logo, porque aí lá na página 30, Elisa, eu faço esse convite pra gente lá na página 30. Resumindo aqui pra vocês, gente, eu preciso fazer um comentário aqui porque eu não aguento. Isso aqui, gente, é a verdadeira podridão do judiciário brasileiro, tá? Eis que a Polícia Federal, diz André Mendonça, pelo amor de Deus, tem que prender o Vorcaro, porque ele tá planejando ações truculentas, ações violentas contra algumas pessoas, e esse homem precisa ser preso, né? Então a própria Polícia Federal disse, olha, tem grande chance de uma coisa muito grave acontecer, porque um cara que tem coragem de mandar um capanga, dar uma surra no jornalista pra mandar matar, gente, tá? O cara era um capanga, recebia R$1 milhão por mês pra fazer, né, as ordens do Vorcaro. Então a Polícia Federal tava com medo de que algo muito grave, muito mais grave acontecesse. E a Polícia Federal pediu pro Mendonça a prisão do Vorcaro. Aí o Mendonça teve que pedir, logicamente, vocês conhecem o rito todo, pediu o parecer do PGR. O que o PGR fez? Ele sentou em cima. O PGR tá se lixando. Lógico, gente, PGR, tem muita coisa que a gente não pode nem falar, mas para vocês que é um bom entendedor, minha palavra basta. O que aconteceu? O PGR sentou em cima e teve a pachorra de dizer, olha, nós não tivemos tempo hábil para analisar, é muito pouco tempo. O Mendonça deu 3 dias pro cara, 72 horas, deu 3 dias, nós não tivemos tempos para analisar tudo, né, que a Polícia Federal nos mandou, então a gente não teve como tomar uma decisão. Vergonha! Sabe por que isso é uma vergonha? Quantas vezes a Polícia Federal enviou relatório pro do PGR quando ia prejudicar o Eduardo Bolsonaro, quando ia prejudicar algum aliado do Bolsonaro, quando ia prejudicar o próprio Bolsonaro. Gente, o PGR analisava e dava o parecer em questão de hora. Teve várias vezes em que enviava-se o pedido para o PGR, quando é para prejudicar o Bolsonaro, aliados do Bolsonaro, né, Eduardo Bolsonaro. Mas aí a análise era em tempo recorde, na velocidade da luz, porque era de interesse, né? Mas agora, como é Daniel Vorcaro, que tem Brasília nas mãos, não, aqui não é de nosso interesse, então vamos postergar, vamos dar tempo. Então, assim, gente, isso é a podridão, porque se fosse Eduardo Bolsonaro, se a Polícia Federal tivesse pedido a prisão do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, vocês acham que o Paulo Gonet teria demorado todos esses dias, ainda nem teria dado a resposta? Não, gente, tá? Muito pelo contrário, possivelmente ele teria dado o parecer em 1 hora no máximo. Quantas vezes isso aconteceu? PF, né, pediu parecer, né, pediu ali para a Polícia Federal para prender fulano ou ciclano, né, algum aliado do Bolsonaro. Aí o Alexandre de Moraes enviou o pedido para o PGR na mesma hora deu a decisão, e o Alexandre de Moraes mandou prender, ou mandou as medidas cautelares no mesmo dia, na mesma hora. Assim, na velocidade da luz as coisas aconteceram, mas quando é para ferrar com o cara que sabe muito, que tem muitas provas contra grandes autoridades, não, gente, aqui vamos ter calma. Olha, Mendonça, a gente não teve tempo hábil, a gente não teve tempo para analisar tudo. Olha, estamos aqui naquela morosidade, né? Mas quando era para ferrar com a vida de Eduardo Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, dos generais lá, dos aliados do Bolsonaro, mas ali eles iam assim na velocidade. Inclusive, várias vezes eu trouxe matérias para vocês aqui
da PF, né, fazendo pedido de prisão, de medidas cautelares para o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes já enviava o parecer para o parecer do PGE, e o PGE no mesmo dia, da coisa de 2, 3 horas, já dava o parecer favorável, e o Alexandre Moraes ia lá e decretava medidas cautelares, decretava prisão, e assim, né? Isso é a podridão. Gente, eu não tinha como eu não fazer esse comentário aqui, porque assim, é muito escancarado, é muito descarado o modus operandi desse povo todo. Desculpem o desabafo, mas é porque eu fico furiosa. E agora, gente, Lula da Silva, agora começa as informações. Daqui a pouco tem mais Daniel Porcaro, tem mais, tá? O André Mendonça mandou um duro recado para mais um figurão. Calma que daqui a pouco é outra bomba que implodiu hoje. Agora, gente, tá a reação de Lula à quebra dos sigilos de Lulinha por Mendonça. O Lula foi pego de surpresa, o homem tá furioso, segundo o portal de notícias Metrópolis, após a quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Vejam só. O presidente Lula reagiu com espanto à decisão do ministro do STF, André Mendonça, que autorizou a quebra dos sigilos de seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. A medida foi tomada no inquérito que investiga a chamada farra do INSS. Segundo a coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, após a divulgação da notícia, Lula procurou auxiliares para entender a decisão e conversou por telefone com o filho, que mora na Espanha. De acordo com relatos do Palácio do Planalto, o presidente questionou o motivo da quebra dos sigilos, já que Lulinha havia se colocado à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. Lula foi informado de que o pedido de quebra dos sigilos telefônicos, bancários e telemáticos foi feita pela Polícia Federal em janeiro de 2026 e autorizada por Mendonça em fevereiro. Na conversa, o presidente orientou o filho a continuar colaborando com o STF. Continuar colaborando, né? Como eles estão colaborando ali na CPMI do INSS, tentando blindar descaradamente o filho do homem, né? Como diz ali as frases reveladas pela Polícia Federal, o filho do homem, né? O filho do cara. Então, assim, gente, descarado, né? Lula da Silva quer. Se você cometeu algum crime, você vai cumprir, você vai ser punido. Que balela, isso é balela só os esquerdistas que acreditam nessa lorota do Lula. Eles não querem que seja investigado. Nada, gente, tá? Senão não estaria blindando o filho do cara lá na CPMI do INSS. Aí tem mais informações, gente, tá? Que envolve Lulinha também, tá aqui, ó, no Metrópolis. Flávio Dino, ministro do STF, indicado pelo Lula, suspendeu, gente, tá? Quebra de sigilo de empresária à defesa de Lulinha V. Brecha, gente. Malandre, malandre, mané, mané. Vocês já viram essa musiquinha, gente? Tá? Define isso aqui, ó. Flávio Dino tomou a decisão e deixa brecha para outros ministros também tomarem decisão. Interessante, né? Gente, ontem eu tinha trazido para vocês, né, a notícia de que o Lulinha parece que estava meio que decidindo aí a entregar a cabeça da Roberta Luxinger, né? E a Roberta Luxinger foi lá no STF, pediu socorro. Gente, me ajudem, pelo amor de Deus. Anulem essa quebra de sigilo fiscal, porque, gente, né? A mulher sabe muita coisa do Lulinha, best friend, melhores amigos, né? Muito dinheiro ali. Tá aqui, ó. O ministro do STF, Flávio Dino, indicado pelo Lula. Eu gosto muito sempre de estar repetindo isso aqui porque é importante. Né? O Flávio Dino suspendeu a quebra de sigilo da empresária Roberta Luxinger, aprovada pela CPMI do INSS na mesma votação, em que também foi quebrado o sigilo de Lulinha, né? Naquela mesma votação que foi quebrado o sigilo do Lulinha. Só que aqui o Mendonça, ele quebrou, ele anulou, gente, tá? Anulou, ele suspendeu só da Roberta Luxinger, mas é tipo assim, ó, se eu quebrei o da Roberta Luxinger e se a imprensa não falar nada, se a gente não for muito martelado, de repente algum outro ministro aí pode suspender também a quebra do sigilo do Lulinha. Vamos ver como é que a imprensa vai reagir, se a imprensa vai detonar, se a imprensa vai aceitar. Abriu precedentes, né, gente? É assim, é o modus operandi. Então, ontem a Roberta Luxinger entrou com um pedido no STF, pedindo socorro, pelo amor de Deus, me salvem, porque eu não posso ter a quebra do meu sigilo telefônico, fiscal, telemático. Não posso, gente, tá? Vai que ali tem alguma coisa que envolve o Lulinha, né? Mas o Flávio Dino resolveu
a primeira parte. Agora, será que algum outro ministro vai dar a mesma ajudinha que o Flávio Dino deu para best friend do Lulinha, para o Lulinha também? Essa é a pergunta que fica. Será que algum ministro vai ter a coragem de enfrentar o Congresso Nacional, passar por cima da CPI do INSS? Será, gente, tá? Essa notícia, ó, tomou conta das redes sociais hoje, ó. Também tá no UOL. Dino suspendeu quebra de sigilo da lobista ligada a Lulinha na CPMI do INSS. Agora, antes de trazer aqui, gente, tá? O duro recado do André Mendonça para um outro figurão, tá? De Brasília, após ele decretar a prisão do Vorcaro. Vamos entender aqui, porque a coisa é muito mais grave do que a gente imaginava, gente, tá? Tá aqui, ó. Vorcaro monitorava jornalistas e planejava ações violentas. Isso aqui está amplamente sendo divulgado aí nas principais plataformas. Vorcaro mandou quebrar os dentes de alvo e tinha diálogo direto com diretores do Banco Central. Sim, gente, tá? Ele tinha diálogos diretos com diretores do Banco Central. Essa é uma outra bomba que eu vou trazer no próximo boletim para vocês, porque isso aqui, gente, é muito pior do que a gente imaginava. E tá aqui. André Mendonça, gente, o duro recado de Mendonça para quem? Para o PGR indicado por Lula da Silva. O duro recado de Mendonça à PGR. Sim, gente, tá? Teve aquela treta que o jornalista da CNN, né, revelou, teve praticamente uma briga, né? Porque parece que PGR não queria muito, não estava muito interessado na prisão do Vorcaro, né? Por que será, né, gente, tá? Mas o André Mendonça peitou, foi lá e mandou prender do mesmo jeito. Tá aqui. No despacho que autorizou a prisão do dono do Banco Master, né, do Vorcaro, nesta quarta-feira, o ministro André Mendonça do STF mandou um duro recado ao PGR Paulo Gonet. Mendonça discordou do PGR sobre não haver urgência para analisar pedidos de medidas cautelares apresentadas pela Polícia Federal. Além de ter demorado a analisar, quando ele analisou, disse, olha, quando ele foi cobrado, cadê o parecer? Tô aqui esperando, né? O André Mendonça, cadê? Tô aqui esperando. Aí o PGR, não, mas não tem urgência, não tem, não, o cara só tá dizendo que vai quebrar os dentes do jornalista, dizendo que vai dar uma surra numa ex-empregada. Não, isso não é motivo para decretar prisão. Deixa pra lá, Mendonça. Mas o Mendonça, conforme o juiz do STF, as evidências apontavam para crimes graves e risco concreto às investigações. Em 27 de fevereiro, a PF solicitou a Mendonça a prisão preventiva dos investigados. Segundo os agentes, Vorcaro mantinha uma estrutura de vigilância e coerção privada, voltada ao monitoramento de alvos e à intimidação da PF. Ao receber o pedido, Mendonça deu 72 horas, ainda foi bonzinho, deu 3 dias, né, para o PGR se manifestar. Em resposta, a PGR disse que não havia indicação de perigo iminente, imediato, que induzia a extraordinária necessidade de tão rápida e, né, e necessariamente sucinta análise, né? Para Mendonça, contudo, a representação da Polícia Federal faz sérias evidências da continuada prática de crimes de gravíssima repercussão. Resumindo para vocês, o André Mendonça passou por cima do PGR. É isso que aconteceu. Passou por cima do PGR. Quantas vezes o Alexandre de Moraes fez isso? E a imprensa não ficou, né, tripudiando o Alexandre de Moraes. Será que agora é diferente? Porque, gente, se for... várias vezes, né, que isso aconteceu. Principalmente na época que era para ferrar, lascar com a vida de algum aliado do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro. Quantas vezes o André Mendonça passou por cima de decisão de PGR? Desde quando ele entrou nessa Suprema Corte? Essa foi a primeira vez do André Mendonça. Porém, respaldado pela própria Polícia Federal. Né, o André Mendonça teve o respaldo da Polícia Federal. No caso, o Alexandre de Moraes, muitas vezes ele não era respaldado por nada. Mesmo assim, ele ia lá e peitava todo mundo e ele decidia e pronto. A ordem tinha que ser acatada. A Alemanha, o ministro André Mendonça decretou a prisão do Daniel Vorcaro, gente, tá? E segundo informações, o Daniel Vorcaro, ele estava planejando ações violentas, contra autoridades, contra jornalistas, contra empregados. O homem é simplesmente cruel e perverso. Vocês vão saber, gente, tá? O lado
tenebroso, assombroso, o lado cruel e perverso do Daniel Vorcaro aqui nesse boletim, porque eu vou trazer tudo para vocês, tá? Eu vou trazer todos os detalhes e destaques que envolvem por que o André Mendonça decretou a prisão do Vorcaro nesse dia de hoje. Para vocês entenderem o início de tudo, assistam esse vídeo que daqui a pouco vem mais bomba sobre prisão do Vorcaro e o duro recado do Mendonça aí para um outro figurão. Eu vou assistir nesse vídeo, vocês vão entender tudo. Meus amigos, só. bomba da bomba da bomba. Daniel Vorcaro acaba... Meus amigos, bomba da bomba da bomba. Daniel Vorcaro acaba de ser preso nesta quarta-feira, dia 4 de março. O ministro André Mendonça determinou a sua prisão. O André Mendonça, a coisa é tão grave que o André Mendonça não está nem no Brasil. Ele está na Alemanha e de lá determinou a prisão do André Vorcaro a pedido da Polícia Federal. A prisão preventiva dele foi determinada simplesmente porque eles encontraram, a Polícia Federal identificou trocas de mensagens encontradas no celular do Vorcaro, que eu vou te mostrar e você vai ver que é estarrecedor. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no canal, cliquem no like, deixem o seu joinha e também considerem se tornar membros aqui do canal clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Bom, o Vorcaro integrava um grupo de WhatsApp chamado A Turma. A Turma. Nesse grupo de WhatsApp tinha lá policial aposentado, ex-integrante do Banco Central e outras pessoas mais, segundo consta na coluna do Lauro Jardim no Globo. Bom, esse grupo, a Turma, ele simplesmente estava planejando, se reunindo para planejar agressões, violência física contra e ameaças contra adversários do Vorcaro, inclusive jornalistas. E eu vou te mostrar agora e você vai ver que o jornalista, já que essa matéria veio do Lauro Jardim, é muito provavelmente o próprio Lauro Jardim. E eu vou te contar por quê. Quando a gente coloca na decisão que acabou de sair, tá lá o nome do jornalista com a tarja preta. Mas se você clica embaixo e escreve Lauro Jardim, remete ao lugar onde está a tarja preta. Então é o Lauro Jardim que estava ameaçado, inclusive de sequestro. A ideia desse grupo era pegar os jornalistas, bater nos jornalistas, sequestrá-los, levá-los a algum local, coisas desse gênero. Nós precisamos rapidamente ter a lista integral de todas essas pessoas que o Daniel Vorcaro estava ameaçando, porque isso é muito grave. Esse grupo todo tem de ser preso, aliás. Eu vou te mostrar nessa mensagem, como eu mencionei, que quando ele fala do jornalista, ele fala o seguinte, um tal de Mourão diz, esse fulano bate cartão todo domingo, né, nas horas e tal, enfim, aí fala da rotina dele, né, e aí se responde, cara escroto, alguém diz, tinha que colocar gente seguindo esse cara, para pegar tudo e etc. Aí embaixo vem o Daniel Vorcaro e diz, esse fulano, a quem se pressupõe ser o Lauro Jardim, quero mandar dar um pau nele. Quero quebrar todos os dentes num assalto. Olha isso, olha isso. E como eu mencionei, se você clica, embora o nome esteja com tarja, você põe Lauro Jardim e aparece o nome que está debaixo da tarja. Em outra mensagem, o absurdo é tamanho que alguém diz, o bom é dar um sacode no chefe de cozinha primeiro, o outro já vai assustar. Chega-se ao ponto, meus amigos, ao ponto do Daniel Vorcaro dizer que a empregada Monique, sabe-se lá quem é, está o ameaçando. E ele fala assim, tem que moer essa e aí agride verbalmente. E alguém responde, o que é para fazer? Puxa o endereço e tudo. Na outra dizem, tem alguém, tem algum telefone, alguma coisa assim para monitorar? E assim vai. Era uma milícia, uma organização criminosa para perseguir adversários do Vorcaro. O Vorcaro já devia estar preso. Não fica claro aqui nessa decisão se... embora o Daniel Vorcaro não esteja com celulares na mão dele, se ele acessou de algum outro aparelho e por nuvem, né? Eu até consultei um especialista nisso, ele me disse isso, por nuvem pode ser que ele consultando algum outro celular, algum outro aparelho, entrando no grupo de WhatsApp por um aparelho de terceiro, sei lá, pela nuvem,
a polícia conseguiu identificar esses acessos a esse grupo de WhatsApp. Pode ser isso, mas pode ser também que a polícia já estava com esse material e só agora conseguiu fazer essa identificação. Ou seja, a maior prova do mundo de que o Daniel Vorcaro devia estar preso há muito tempo. Ele já tinha tentado comprar influenciadores de redes sociais, agora descobre-se isso, que ele tinha essa organização criminosa. O Daniel Vorcaro precisa entrar na cadeia e lá ficar. Ele só estava solto pelos amiguinhos que ele tem, pela turma que ele tem, não no grupo de WhatsApp, mas em Brasília. Gente, tá? O Daniel Vorcaro realmente só estava solto por causa dos amiguinhos, né? Ele jorrou muito dinheiro em Brasília, gente. Quanto a fatos, não há argumentos. Mas, né, para desespero dele, quem entrou na jogada foi o André Mendonça, e com o André Mendonça não tem conversinha, não tem dinheirinho, não tem nada disso. Ele é incomprável, né, gente? Como diz aí o ditado. Pelo que deu para entender, gente, tá? O Daniel Vorcaro, ele tinha um capanga, né? Esse capanga, segundo a matéria, o nome dele é Mourão. Esse Mourão ele recebia, gente, tá? O doutor André Marcília não chegou nessa parte aqui da matéria, mas esse tal de Mourão, esse capanga, né, do Daniel Vorcaro, ele recebia um salarinho, tá? Uma mixaria de 1 milhão por mês. Ele é uma espécie de, olha, eu dou a ordem, você vai lá e cumpre a minha ordem. Ele era um capanga do Daniel Vorcaro. O que acontecia, gente? Tá? Tinha uma ex-funcionária, uma tal de Mônica, que, segundo informações aí de bastidores, daquelas festinhas, das reuniões que acontecia, né, do Vorcaro lá na residência, em uma das residências dele, parece que essa Mônica, que era empregada, né, dele, andou fazendo algumas filmagens, né, andou tirando algumas fotinhos, e parece que ela tava ameaçando, tava querendo dinheiro, né? Porque, olha, eu vou expor tudo isso na imprensa. Ela estava ameaçando o Daniel Vorcaro. Então, o Daniel Vorcaro, nessa conversinha com o seu capanga Mourão, disse, olha, vamos dar um corretivo no chefe de cozinha para ela entender que o recado é para ela, que algo pior pode acontecer com ela. Então, é perverso, gente, tá? É cruel. Esse homem, gente, é de uma crueldade, de uma perversidade sem precedentes, e ele já deveria estar atrás das grades há muito tempo. E aí chegou no Lauro Jardim, porque o Lauro Jardim é um dos jornalistas que está martelando em cima do Vorcaro. Toda semana, né, às vezes até 2, 3 vezes na semana, ele ia lá e jogava uma bomba na imprensa que prejudicava o Daniel Vorcaro e o grupo, né? Os interesses do grupo do Daniel Vorcaro. Aí a ideia foi o quê? Pegar esse cara, vamos dar uma surra, vamos quebrar. Gente, é muito cruel e perverso. Como esse homem, gente, tá? E eu fico pensando, né? É Lula recebendo esse homem fora da agenda, Alexandre de Moraes, né? Visitando aquelas reuniões. É assim, gente, o Dias Toffoli convidando o Daniel Vorcaro para aniversário. E assim, gente, eu tô chocada com tudo isso. Aí vocês pensam assim, Fabiana, então quer dizer que agora o Daniel Vorcaro tá preso? Sim, tá? A situação foi tão assim grave, que direto da Alemanha, o André Mendonça estava lá na Alemanha, ele foi, cara, tem que decretar, coloca na cadeia, na prisão imediatamente. Só que o que vocês não sabem, tá? Que é a notícia inédita que eu vou trazer aqui para vocês nesse boletim, é que o André Mendonça, após decretar a prisão do Daniel Vorcaro, ele mandou um duro recado para um outro figurão. O André Mendonça mandou um duro recado para um outro figurão. Calma que daqui a pouco eu vou trazer essa notícia que implodiu Brasília nesse dia de hoje, porque agora é hora da Mônica Bergman, tem mais informações. Se preparem, leiam aqui em cima, ó, se preparem. Esse país vai tremer. Mônica Bergman acredita que as chances de uma delação de Vorcaro são maiores do que nunca, gente, tá? Nunca, tá? Foi tão grande a chance do Daniel Vorcaro, né, conceder uma delação quanto agora. Agora é a hora. Segundo ela, Mendonça é um ministro que prende e não solta. E isso pode pressionar o banqueiro a buscar um acordo. O maior exemplo que o banqueiro Daniel Vorcaro tem é o careca do INSS. O André Mendonça prendeu, mandou para cadeia e foi 1 zilhão de pedidos da defesa para soltura, solta o careca, e não, André Mendonça manteve o careca do INSS preso. Inclusive, o próprio careca do INSS está
quase assinando a delação. Tá quase, gente, tá por um triz. E essa notícia tá gerando desespero. E agora é o Daniel Workar, ele acabou de ser enviado para cadeia, para prisão, e como o André Mendonça é o relator de tudo isso, não tem como outro, né, ir lá e mandar soltar. Como é que um outro ministro vai lá, passar por cima do André Mendonça e mandar soltar o cara? Isso não vai acontecer. Isso não costuma acontecer dentro do STF, né? Nenhum juiz vai ter a audácia de passar por cima de uma decisão de um ministro da Suprema Corte, principalmente se tratando de outros ministros do STF. Usualmente isso não... acho que, na verdade, acho que quase nunca aconteceu. Então, o Daniel Workar vai apodrecer na cadeia, a não ser que ele aceite uma delação premiada e, ao invés de ficar 30 anos, fique 10, por exemplo. Aí, gente, é que Brasília vai tremer, segundo a Mônica Bergamo. Vejam só. É isso, estamos atrás aí de mais informações das razões dessa prisão do Daniel Workar, porque ele já tinha sido preso, já tinha sido solto, estava lá na casa dele cumprindo a prisão domiciliar, ia depor na CAI, enfim, estava recebendo ontem mesmo, eu dei uma informação de que ele estava recebendo o conteúdo do celular dele de volta, né, lacrado para evitar vazamentos. E o fato também agora, né, para a gente já dar uma pitada final aqui, é que crescem as especulações sobre a possibilidade dele fazer uma delação premiada, porque muitas pessoas, inclusive na área jurídica, apostam que ele não vai suportar uma prisão longa. Por que prisão longa? Porque o ministro André Mendonça tem uma tradição de, quando prende, não solta. Difícil soltar. Então não reconsidera a própria decisão. Então a aposta é de que agora ele pode sim fazer uma delação premiada que define o quadro político do Brasil, né? Pode alterar muita coisa aí. É um personagem muito, muito poderoso, né? A lógica da delação premiada é pegar alguém que está acima. Você livrar a cara, não livrar a cara, mas pelo menos melhorar a situação da sardinha para correr atrás do tubarão, né? Você imagina um cenário em que Daniel Workar é a sardinha, quem seriam os tubarões? Potencial é nuclear. Mônica, talvez nos falemos ainda hoje, hein? Havendo novidade. Então, Mônica Bergamo, traga mais informações. Queremos mais informações, porque assim, gente, a informação que está circulando nos bastidores é que agora o Daniel Workar não tem outra alternativa. Ou ele vai apodrecer durante muitos, cerca de, 30 anos na cadeia, 20 anos na cadeia. Ele pode receber aí, né, uma oferta de delação premiada e decidir entregar todo o sistema, entregar os figurões, os poderosos, para tentar se salvar pelo menos um pouco. É a bomba que implodiu Brasília neste dia de hoje. É a tal da delação do Daniel Workar, que agora nunca teve tanta chance de acontecer. As chances nunca foram tão grandes quanto agora.